Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Leandro Gomes, criador do canal Controladoria Prática, e hoje eu vou trazer aqui mais um conteúdo que é muito importante na forma que você vai poder aplicar e se desenvolver na sua carreira na área de finanças empresariais, na área mais estratégica de finanças, que é a área de controladoria e FP&A. E diante disso, o tema de hoje vai ser as perguntas essenciais quando você entra em uma nova empresa. Então, para a gente começar, eu vou trazer aqui alguns pontos, né, importantes que a gente vai trazer e discutir. Então, para a gente iniciar, eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa acompanhar aqui no detalhe. Vou colocar pequenininho aqui. Bom, quando a gente começa numa empresa, quando a gente inicia um novo emprego, é normal, né, que a gente, para quem começa, seja eu, seja você, a gente não tem uma confiança no início, né? Por quê? Porque você não conhece o ambiente, você não conhece o cenário, e naturalmente a gente acaba pisando em ovos, literalmente, não é mesmo? Então, a gente tem que começar aos poucos e muitas vezes também por a gente não possuir conhecimento, né, entendimento do negócio, a gente fica naquela situação de aprendizado, pouco a pouco, de saber quem são as pessoas que ali estão. Então, tudo isso impacta, né, os nossos primeiros meses ali nessa experiência dentro da empresa. E naturalmente, a gente às vezes fica numa situação que a gente cai, né, literalmente de paraquedas, né? Você não conhece nem o negócio, nem finanças às vezes, ainda mais se você for novo na carreira, e você fica extremamente inseguro. Então, o que que isso acarreta, né? Eu vou até colocar aqui. É natural a gente ficar numa postura fechada, uma postura de defesa, se a gente não domina alguma coisa, né? Quando a gente não domina um determinado assunto, um tópico. Então, a gente naturalmente precisa, né, e nós esperamos entender o ambiente de negócio para a gente propor ou para sugerir, ou naturalmente para colocar o nosso toque, né, quando a gente está atuando numa empresa nova. Mas aí eu trago, né, uma reflexão, mas o que é que precisa mudar? Então, dentro desse contexto, mesmo sem confiança, a gente precisa mudar alguns pontos importantes. E aí eu trago alguns tópicos que você precisa adotar, né, os seguintes papéis nesse dia a dia. Então, o primeiro deles, você precisa ter uma visão de parceiro, né, de gestor do negócio. Então, você precisa naturalmente é, ser, né, ter uma atitude e vamos dizer assim, construir essa parceria com o seu chefe, com a empresa em si, com o departamento e naturalmente com a sua equipe. Então você precisa adotar esses papéis. O primeiro deles é esse. O segundo deles é uma visão de consultor. A partir do momento que você tem vamos dizer, essa perspectiva, é como se você fosse alguém de fora que está olhando os reais e potenciais problemas e você vai identificar maneiras de solucioná-los. Então, isso é como um consultor faz. Ele chega de fora, ele não tem uma responsabilidade com as pessoas que ali estão, ele tem um cuidado mais técnico ou profissional de falar e apontar potenciais desvios, problemas, erros, e aí, naturalmente, ele soluciona ou ele sugere alternativas para que aquilo seja resolvido, ele atuando ou não, né, de fato, como consultor que vai executar. Então, dentro da empresa, a gente tem que ter um pouco essa visão para poder sair um pouco da casinha, né? E naturalmente sobrevoar, que eu falo que é a visão macro, para você enxergar potenciais riscos ou problemas e que a partir disso, dessa visão como se fosse de um consultor independente, você possa sugerir melhorias, tá certo? Então é importante você ter essa perspectiva. E também um papel de uma atitude de business partner, né? Que é literalmente o parceiro de negócio. Então você tem que fazer isso não só sobre o seu gestor, a sua equipe, mas também aos demais departamentos. Você não pode simplesmente sempre ser uma postura reativa, defensiva e brigar com os departamentos só por cobrança. Você tem que ter um pouco desse aspecto de parceria também com outros departamentos, outros líderes, outros gestores, tá certo? Então vão ser atitudes que vão te levar a antecipar problemas e naturalmente levar a soluções ou oportunidades para que você possa executá-las, tá certo? Então é importante isso. E aí eu trago alguns tipos de perguntas para a gente se situar aqui, depois alguns exemplos, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, os tipos de perguntas. Elas podem ser perguntas informativas, né, que eu chamo de obter o máximo de entendimento da empresa ali, do negócio.
e não só do negócio, como também das pessoas, da equipe, do departamento, né? Depois, tem perguntas de caráter técnica, que seriam de como você vai aprofundar o negócio, seja um negócio de uma indústria, uma revenda, uma distribuidora, serviço, uma startup, uma empresa de software independente, né? Então você vai naturalmente entender como é construído o negócio, como naturalmente a empresa ela fatura, ela gera receita. Então aí, como é o custo envolvido a operação dela, e naturalmente aquela pergunta básica, né, de informativa no primeiro momento, como nós ganhamos dinheiro, como a empresa fatura, qual é a margem dela, tudo aquilo que a gente já está, né, basicamente careca de saber. Depois, as perguntas de suposições, né? Então você tem informativa, técnica de suposições, é onde você vai começar a entender, depois do seu mapeamento, cenários possíveis. Então é importante você ter, né, em algum momento, as suas anotações, as suas percepções, para você chegar às suas suposições de potenciais cenários. Eu vou falar mais disso. Depois, o quarto tipo de pergunta é aquele de apoio à gestão, aquele que você oferece ajuda, aquele que você se torna e seja um suporte para o seu gestor, tá certo? Então é importante também. E por último, quinto tipo, que eu chamo de estratégicas. Após você realizar também o mapeamento, você já sabe quais perguntas irão confirmar suas suposições, entende? Então é um ciclo que você vai ganhando camadas e confiança para você executar isso. E aí, antes de eu entrar nos exemplos, eu quero trazer um ponto aqui que é como que eu cheguei, né, nessa conclusão? Como que eu, naturalmente, na minha execução, na minha carreira, eu entendi que isso foi fundamental no meu crescimento, para que eu fosse promovido, para que eu crescesse, para que eu estivesse, né, entre os profissionais mais bem preparados da companhia, ou que também tivesse tornando, né, a minha empregabilidade cada vez maior, para eu poder buscar até mesmo outras oportunidades, se em algum momento, né, por uma mudança de gestão da companhia ou de qualquer outro tipo de situação, eu pudesse simplesmente escolher aonde eu queria ir, né, e trabalhar. Então, claro, sempre, né, com humildade, sempre com o pé no chão, mas é importante que você entenda isso porque é uma virada de chave muitas vezes. Então, eu cheguei nessa conclusão quando eu passei a ter uma autoconfiança, né, em como eu me comunicava. Então, a partir desse momento, eu entendi que fazer perguntas seriam maneiras de eu criar um atalho para o meu crescimento. Por quê? Porque se você tem uma dúvida e você não a expõe, se você tem uma dúvida e você guarda, independente do nível que você esteja, seja você um assistente, um analista, um coordenador, especialista, gerente, controller, o que for, e até mesmo um diretor. Então, por exemplo, se você é um analista sênior ou um coordenador, entra numa nova empresa. Nos primeiros 3 meses, é natural que toda a gestão ali, o seu gestor, seu chefe, diretoria, olhem para você como, ele está aprendendo, ele está num processo de uma curva de aprendizagem e em breve ele vai estar atuando com as suas ideias, trazendo aquilo que ele tem de melhor, com tudo aquilo que ele ofereceu no seu processo seletivo durante as entrevistas. Então, legal. Neste primeiro momento, nesta primeira fase, o ciclo de 90 dias, você tem que expor tudo aquilo que potencialmente seja um problema, seja uma dúvida e, naturalmente, lá na frente também comprometa as suas entregas. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem uma situação onde, passado 3 meses, você não entendeu alguns pontos específicos do negócio. E aí, naturalmente, você vai para uma reunião de resultado para avaliação, para você comparar real orçado e na hora que você está nessa discussão, nessa conversa, algum gestor da área operacional comenta que, por determinado fator, não foi atingido as metas. E aí você, não conhecendo aquele processo de uma maneira completa, você fica literalmente vendido. Você não sabe se aquilo é verdade ou não é, você não sabe se aquilo pode ser um jogo dele estar naturalmente valorizando. Então você tem que entender as nuances, né, os aspectos mais aprofundados de cada etapa do negócio, de cada, vamos dizer assim, processo dentro da empresa, para você ter, né, como eu falo sempre, uma atitude de controller, uma postura proativa de você solucionar e, né, naturalmente, minimizar riscos para aquilo que é o principal, a performance financeira, a geração de valor para o negócio, para o acionista, para o dono. Então, a empresa precisa crescer. Para ela crescer, ela funciona como se fosse funções atuando de departamentos, pessoas, sistemas, processos, para que aquilo funcione adequadamente e se atinja os objetivos propostos
né, no modelo orçamentário, no modelo de planejamento estratégico. Então, para que você consiga não perder força, energia e também ser mal avaliado posteriormente, você precisa fazer esse mapeamento completo nesse início, nos primeiros 3 meses, para você naturalmente ganhar força, ganhar visibilidade e posicionamento, tá certo? Então, por isso que eu cheguei nessa conclusão, porque no começo eu não fazia nada disso e demorava muito mais tempo para evoluir. E depois que eu descobri que era possível fazer, questionar, perguntar, anotar, e mais importante é isso, catalogue, crie seu mind map, use seu caderninho, use uma agenda eletrônica, o que for, mas saiba a melhor forma de você conectar os pontos. Isso é essencial para o seu crescimento e naturalmente para você não ficar vendido lá na frente, tá bom? E quando foi a primeira vez que eu executei isso, né, que eu realizei essas perguntas? A primeira vez foi quando eu saí de uma grande empresa multinacional e fui para uma empresa de menor expressão, não conhecida, mas que tinha um desafio muito grande para o meu desenvolvimento. E quando eu entrei nessa empresa com o cargo de gestor, de coordenador, eu tinha que naturalmente mostrar autoconfiança, mostrar postura de firmeza, de entendimento e naturalmente de domínio das informações. E como é que você obtém essa atitude, esse modelo, essa forma de executar e de agir? É você sendo curioso, é você sendo preocupado como que se aquele negócio fosse seu. Para que aquele negócio dê certo, você tem que minimizar furos e riscos do negócio, problemas, vazamentos, onde às vezes esteja jorrando dinheiro, né, em processos mal determinados ou em equipes com, às vezes até mesmo atitudes, né, contra aquilo que se espera como objetivo, como meta, como atingimento. E aí, naturalmente, você tem que fazer essa visão um pouco de juiz, né, frente aos problemas, identificando esses problemas reais e factíveis e, naturalmente, levando isso para o próximo nível, um nível acima, para que se discuta, para que se melhore e para que se corrija, né, situações de desgaste dentro da empresa, do negócio, que levem o quê? A prejuízo ou a perdas, né, e gastos desnecessários. Então, é muito importante isso. E aí, um outro ponto que, né, eu gosto de trazer é por quanto tempo, né? Quanto tempo, vamos dizer assim, demorou para eu fazer isso? Demorou simplesmente o período de eu entender que eu tinha que assumir a responsabilidade do meu cargo. Eu tinha que assumir a responsabilidade de fazer da forma certa para eu não sofrer depois lá na frente. A pior coisa que tem é você ter uma expectativa muito alta, começar numa nova empresa, fazer aquilo que te pedem, só que você deixou, né, um monte de ponto solto ao longo do caminho. E aí o que acontece? Passado 5 meses, 6 meses de empresa, te cobram alguma coisa e você fala que não sabe. E não tem jeito, né? Ou você conhece ou você não conhece. Não dá para dar um jeitinho. Muitas vezes, num alto nível de pressão por resultado ou de um nível de liderança ali dentro da empresa, que é, né, por onde nós vamos caminhar cada dia dentro dessa atuação de controladoria FP&A, você não tem espaço para esse tipo de atitude. Você não pode ter uma atitude desleixada ou muitas vezes juvenil em relação a você não mostrar que aquilo estava sendo monitorado, que aquilo estava sendo acompanhado. Então você precisa ter isso de uma certa forma preparado. E aí você faz esse exercício de entendimento. Poxa, qual vertente, qual lado dentro daquilo que eu estou executando e olhando dentro da empresa eu não domino, ou ao menos nem sei por onde começa. Começa por essa autorreflexão. A partir do momento que você faz isso, você vai entender que aquilo vai ser um potencial problema para você se você não correr atrás. Então, é muito de cada um, é muito de você buscar preencher essas lacunas para você crescer e decolar na sua carreira, tá certo? Legal. E aí uma outra pergunta é, por que fazer perguntas, né? As perguntas certas. O que isso, vamos dizer assim, consegue gerar de retorno, de benefício, né? Naturalmente é tudo que eu falei. Fazer essas perguntas vão te gerar posicionamento. Quanto mais você absorve o conhecimento, né? Tem um outro vídeo no meu YouTube que eu falo sobre a base de conhecimento. Quanto mais você aprofunda e constrói esse entendimento do negócio, do departamento, das pessoas, né? E dos processos, mais você se torna independente ou, ainda te digo mais, se torna mais blindado dentro da sua atuação. Por quê? Porque você vai ser chamado para as reuniões e discussões daquilo que é sensível ao negócio, estratégico, porque você tem uma postura, uma conduta e um posicionamento que te levam a dominar, né, as principais informações da empresa, e isso te coloca num lugar melhor. É o benefício de posicioná-lo,
numa atitude mais estratégica e, naturalmente, cada vez mais estar apto para assumir novos desafios que vão te remunerar melhor, que vão te dar maior visibilidade, crescimento e, naturalmente, prosperidade. Então, é muito nesse sentido. E se tudo isso não der certo, você está apto e pronto para ir para o mercado, buscar uma vaga ainda melhor numa empresa nova. E isso não falta, né? Oportunidades não faltam no mercado, tá certo? Bom, e agora vou mostrar aqui os exemplos, né, que eu trouxe. Então, por exemplo, aqui alguns deles. Vamos começar ali esses 3 primeiros. Então, o primeiro pode ser o seguinte, né? Como é realizado determinada etapa do processo produtivo? Então, dentre né, os tipos de perguntas, eu consideraria que poderia essa pergunta ser informativa. Você começou, então você quer entender, você está ali curioso, perguntando. Se não tem processo mapeado, você vai a campo perguntar para as pessoas responsáveis. Depois, né, como consequência disso, quem são os responsáveis pelas etapas, né, desse processo? Então você vai entender também para que, se caso tiver algum problema, você saiba quem você vai chegar, conversar, perguntar e obter maior aprofundamento. Depois, por exemplo, se melhorarmos a etapa 2 de um processo produtivo, conseguimos maior performance na produção e preparo? Você joga essa pergunta, você vai começar a entender o que as pessoas te trazem. Porque você vai ter uma validação técnica daquilo que está sendo feito, entende? Então, uma pergunta um pouco mais técnica, talvez. Depois, ainda, né? Dentro desses aspectos, outras perguntas tais como: quais objetivos mensais, trimestrais, anuais? Podendo ser também informativas, não? Como estamos, né? Que você ouvir a percepção real da pessoa que está ali na execução daquilo. Qual a expectativa real? Isso aqui, inclusive, com o seu gestor, né? Quando você pergunta a outros gestores. E aí, além disso, perguntas de apoio à gestão, né? Posso te ajudar com isso? É a mais básica das básicas, né? E vai naturalmente trazer muito, vamos dizer assim, muita clareza, né, sobre aquilo que você está executando. Depois, posso cobrar fulano, né, e dizer que estamos sendo cobrados? Então você dá apoio à gestão, ao seu chefe, quando você se coloca nessa condição de ser um parceiro efetivo, como eu falei no começo, tá bom? E depois, uma aqui ainda diferente. Entendo que para isso ser concluído, temos de ter alguém acompanhando de perto. Posso fazer isso nos próximos 3 meses? E vemos os reais motivos do que pode estar ocorrendo de fato? Né? Então você acaba aqui naturalmente oferecendo um apoio à gestão, ao seu gestor, a um diretor, de uma maneira diferenciada, né? Que você se coloca no jogo, né? De cara, para você dar cara a tapa naquilo, para você fazer um exercício de buscar as respostas. É o que eu chamo de trabalho sujo, né? Você vai atrás, você vai cobrar, você vai oferecer, você vai ser o escudo um pouco do seu gestor. E ele espera, às vezes, uma atitude proativa nesse sentido, tá certo? E aí, por exemplo, você vai falar assim, ó, posso ter autonomia para realizar um diagnóstico sobre esse tema? Né? Eu tenho a postura, tenho posicionamento, tenho entendimento, tenho a comunicação, tenho a organização. Então, você naturalmente vai oferecer esse apoio. Claro, sempre, né? Eu até coloquei ali, ó, só te peço que informe os gestores responsáveis dessa nossa nova atividade. Que às vezes você não pode chegar, né, literalmente com o pé na porta, cobrando as pessoas, se você não foi, vamos dizer assim, divulgado, né, a sua posição, como que vai ser conduzido, o seu gestor, que é um alto nível na hierarquia, possa alinhar isso com os outros gestores e entender que aquilo é necessário naquele momento, tá bom? Legal. E aí, vamos colocar aqui mais algumas perguntinhas, que eu acho que é muito válido, né? Experiência na prática. Se a equipe se planejasse melhor, né, com maior frequência, não teríamos maior engajamento dos vendedores? Se você tiver, por exemplo, numa reunião onde esteja junto com a área de vendas, né, nesse caso. Então, se a equipe, às vezes você percebe que a equipe de vendas não estão se falando, não está tendo uma liderança ali. Então, se a equipe se planejasse, não teria maior engajamento dos vendedores? Com maior comprometimento no atingimento das metas mensais? Então, isso aqui pode ser uma suposição, né, que você leve para o seu gestor também e que, naturalmente, ele tome a frente, falando com um diretor comercial, um gerente comercial e, naturalmente, aquilo possa se melhorar. E, por último, né, ali, os indicadores mostram desvios importantes que precisam ser vistos de perto para minimizar potenciais perdas e entregas abaixo da qualidade esperada. Posso conduzir uma reunião adicional de comitê de emergência visando buscar soluções para esse problema, entendendo a causa raiz e ao final apresentar a diretoria? Então, às vezes, falta liderança, né, para conduzir esses processos. E aí, às vezes, é uma pergunta que você faz de uma maneira estratégica, né? Após o mapeamento, você já sabe quais perguntas confirmam as suposições esperadas.
Então, naturalmente, você pode oferecer, né, como um apoio dentro da empresa para que isso seja, né, naturalmente resolvido e você ganhe de novo postura e posicionamento frente aos problemas, tá bom? Legal. E aí, para a gente fechar aqui, eu quero trazer, né, uma situação que se existe alguma exceção, né? Alguma exceção em que fazer perguntas não é bom. Então, eu vou te trazer e dizer qual é. Não é bom você fazer pergunta quando você já percebeu que aquele assunto está totalmente estressado, que aquilo não deu certo em situações anteriores, que o seu gestor não quer mais saber daquilo, que às vezes as áreas estão brigando por conta daquele assunto e você não vê uma alternativa que seja completamente nova, diferenciada, que realmente vá transformar o resultado daquilo que nunca, até aquele momento, não foi solucionado, transformado. Então, você tem que ter essa sensibilidade. Existem perguntas que às vezes não podem nem ser feitas, porque às vezes até tem situações extra-campo, que a gente chama, né? Situações que às vezes o gestor sênior, o líder sênior, ou o acionista, ou o dono do negócio, ele muitas vezes ele fecha o olho para aquela situação, ele não quer que seja questionado, ele não quer entrar naqueles assuntos, às vezes polêmicos, né, dentro do ambiente daquela empresa, e aí você tem que ter essa noção, tem que ter esse bom senso e sensibilidade de que não é uma pergunta boa a ser feita. Então, tudo isso você descobre como? Fazendo um mapeamento inicial, né, entendendo do macro ao micro como que a empresa está posicionada e executando suas atividades. Naturalmente, fazendo pesquisa de campo com os profissionais, com os líderes, com os funcionários, com as equipes, você vai catalogando tudo isso, pode usar um mind map, eu acho que é até mais prático, ou mesmo, né, uma ferramenta online, um app, ou é igual aqui um bloco de texto, né, do Samsung Notes, que você acessa no computador, no celular, enfim. Então, tudo isso vai te trazer um poder de depois rapidamente buscar esses acessos, essas informações, confirmações daquilo que você entendeu num primeiro ciclo. Depois você vai fazer naturalmente um segundo, terceiro ciclo de entendimento e aprofundamento. Então, é importante que você domine. E para dominar, você tem que, literalmente, dobrar as manguinhas e fazer acontecer, executar para que isso seja um retorno, né, na sua atuação e você ganhe, né, um enorme potencial de ser uma pessoa ativa, voz ativa nesse processo de liderança, de gestão e condução. Não adianta você só olhar os números se você não ter essa visão mais estratégica de como ajudar, né, as peças ou os atores dentro da empresa se conectarem. É fundamental que você faça isso. Se você executa isso, você vai conseguir emprego nas maiores empresas, né, do mercado, do seu segmento, ou naturalmente buscar outras novas, né, oportunidades que o mercado está precisando. Sistemas cada vez mais vão fazer um processo de automatizar, de criar ciclo, até mesmo de robotização de processos manuais, só que esse aspecto de condução, entendimento, né, e análise aprofundada das peças do jogo e das vertentes que o negócio possui, nenhuma máquina vai fazer, pelo menos por enquanto. Então, cabe a nós ter essa visão, né, estratégica e que ela possa ser conectada a ações reais e concretas para você oferecer soluções, sair na frente, se comunicar e se tornar uma pessoa, uma peça, né, na engrenagem fundamental dentro da empresa. Faça isso, você vai adquirir seu posicionamento, vai adquirir sua promoção, seu crescimento, e isso vai te levar muito mais longe na sua carreira, tá certo? Eu sou prova disso, tenho alunos que fazem isso e estão crescendo em níveis absurdos, e eu tenho certeza que você também é capaz de chegar, né, a esses resultados e objetivos, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e boa sorte nessa jornada, façam acontecer, não deixe o tempo passar. Essa é a dica que eu dou para que você possa decolar na sua carreira. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.